convido a vocês, como estão assentados, a acompanhar a leitura desse texto, a parte A somente, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eu pediria para você falar após mim, em voz alta, diga assim: Deus não desampara os seus. Outra vez, Deus não desampara os seus. Agora para todo o bairro aqui ouvir. 1, 2, 3. Deus não desampara os seus. Davi, que escreveu esse salmo, ele já não é mais aquele Davi, aquele jovem que lutou contra Golias. Davi agora já era um ancião, já era um homem idoso. Aqui é melhor mesmo, você foi por dentro. E ele dá conselhos. O Salmo 23 é diferente do 37. Aqui ele já está com a idade avançada. A única vantagem de ficar velho é a experiência. É a única, não tem mais nenhuma. É só a experiência. Está ficando velho. Está ficando experiente. E Davi aqui está experiente. Ele começa a aconselhar. E se olhar o 37, o texto todo, até o último, ele está dizendo a respeito dos ímpios, que têm riquezas, e dos justos, que mesmo não tendo a riqueza que o ímpio tem, mas é melhor assim. Se você olhar o versículo 16, o verso 16, melhor dizendo, o número 37 do Salmo, porque Salmo é hino, é louvor, não é capítulo, é número 37, 16, ele diz que é melhor ser justo e ter pouco, do que ter muito de muitos ímpios. Mesmo você tendo pouco, o Senhor está com você. E o ímpio tendo muito, Deus está com ele. E as pessoas ficam muito presas às coisas terrenas. E tem muito crente materialista, que ama as coisas materiais, se apegam com as coisas materiais. É lícito você ter um lugar de morar? É, mas não se apega a isso, porque não é aqui a nossa pátria, nós estamos de passagem. Eu tenho um carro, mas não se apega a esse carro, porque isso aqui vai passar, esse carro vai enferrujar, vai apodrecer, vai chegar um momento que ninguém vai querer esse carro, porque o tempo se encarrega de mudar todas as coisas. Falo por mim, eu era lindo, magrinho, cabeludo, hoje não estou tão feio assim, mas o tempo se encarrega. Veja a sua foto de 10 anos, 20 anos atrás. Meu Deus! Meu Deus! Então, irmãos, aqui as coisas são passageiras. O que Davi está ensinando? Davi está ensinando: não fique olhando para o que o ímpio tem, o que o ímpio está próspero, porque muito mais tem nós, que somos justos. Mesmo tendo pouco, mas nós temos Deus. Deus está com os seus. Aleluia. Eu falando sobre isso, eu lembro desse Davi, a sua experiência. Ele era um simples pastor de ovelhas. Deus o escolheu dentre os seus irmãos. Deus o colocou lá na guerra. Deus deu a vitória a ele sobre Golias, e Deus fez com que ele prosperasse. Mas ele não nasceu no palácio, ele era um humilde pastor. Também a riqueza não quer dizer orgulho.
Tem gente que tem dinheiro e é humilde. Tem gente que não tem nada, mas é orgulhoso. Então, ter alguma coisa não quer dizer orgulhoso ou humilde, porque orgulho e humilde é estado de espírito. Davi, ele estava idoso, ele estava cheio de riqueza, ele era o rei de Israel, era um homem que venceu muitas guerras, mas ele tinha experiência na vida, porque o melhor não é ouvir o que os outros falam, é você ter a sua própria experiência. Viver é muito melhor, porque fala muito mais alto, você sabe o que é, já aconteceu com você, você já teve experiência, você sabe que Deus já te prosperou. Só de você estar aqui respirando já é motivo de você glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem muita gente nos hospitais agora, tem muita gente em aparelhos, tem muita gente que não está conseguindo respirar por si próprio, está precisando de um aparelho que bombeie, que puxe o seu fôlego, entubado nas UTIs. Tem pessoas acamadas, mas você está aqui, ó, cheio de saúde. Dá para dar glória a Deus? Aleluia. Esse Davi agora está experiente, e ele fala que não adianta você ficar olhando a prosperidade do ímpio, porque isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, e a Bíblia diz que a vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Tem criança que não chega a nascer com vida, morre no ventre da mãe, não chegou nem a sobreviver nessa terra. Tem outros que vai cedo, outros com 20, com 30, com 40. Uma coisa é certa, todos nós iremos. Não tem ninguém aqui que tem 100 anos. Cadê os 100 anos aqui? Vai uma geração, vem outra geração, é tudo passageiro. Glória a Deus, porque Deus te deu alguma coisa, glória a Deus, mas não se apegue nisso. Davi está dizendo isso. O mais importante não é o que o ímpio tem, é o que o justo tem, porque o Senhor está conosco. Deus, Ele não desampara os seus. Deus não desampara. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de Isaías 61:8, porque eu, Senhor, amo a justiça. Isso é, Deus é justo na sua natureza. Diga: Deus não pode cometer injustiça. E no Brasil está assim? Não precisa nem falar. Pessoas que fazem praticamente nada recebem uma condenação de 17 anos, 20 anos. Pessoa que nem estava no Brasil está sendo condenado por um crime que nem praticou. Eu estudo direito. Não existe crime. Para ter crime tem que ter ação. Não tem ação, não tem tipicidade. Estão sendo condenados por muitos anos, mas aqui na terra pode até fazer o que quiser, mas vai chegar um momento que vai ter que comparecer diante do juízo final. As pessoas, irmãos, se enganam, acham que aqui é o fim das coisas. Não, aqui é só o meio. Tem alguém superior, tem alguém que é maior que STF, tem maior que qualquer juiz, qualquer desembargador. Ele é justo, ele fará justiça. Ah, pastor, eu estou sendo injustiçado no meu trabalho. Não se preocupe, Deus é contigo. Ah, estou sendo injustiçado na escola. Não se preocupe, Deus é contigo. Ah, estou sendo injustiçado no meu bairro. Não se preocupe, Deus é contigo. Ah, eu estou sendo injustiçado pela minha família. Não se preocupe, Deus é contigo. Aleluia. É isso que Davi está falando. Esse salmo é um salmo acróstico. O pastor quer dizer isso, poesia.
É acróstico porque ele é trabalhado com as 22 letras do alfabeto hebraico. É para memorizar. Vários salmos são acrósticos em forma de poesia, que começa a primeira frase com a primeira letra do alfabeto hebraico e vem vindo para ficar melhor memorizado. Vários salmos são escritos assim: Salmo 9, Salmo 10, Salmo 25, Salmo 34, Salmo 37, Salmo 111, Salmo 112, Salmo 119 e Salmo 145. Davi está dizendo: memorize isso. Deus não desampara os céus. Então, na sua natureza, Deus é justo. Ele não pode cometer injustiça. Você não serve um Deus injusto, que vai pagar o mal de forma bem. Não, Deus é justo. Aquele que é ímpio, aquele que não serve a Deus, aquele que não quer saber de Deus, aquele que vira as costas para Deus, infelizmente o destino é inferno. Deus não fez ninguém para ir para o inferno. A Bíblia diz que para Deus é interessante que todos se salvem. Para Deus, o desejo dele é que todos se salvem. Mas todos se salvam? Não quer saber de Deus. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, eu falei: qual igreja você é? Ela falou: uma igreja. Falou: mas eu não estou indo. Eu falei: por quê? Não, eu fiquei olhando o povo lá, não gostei de alguma coisa, eu saí. Eu falei: mas quando você vai voltar? Ah, não sei, um dia eu volto. Quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos? Eu desafio alguém a dizer o que vai acontecer daqui 5 minutos. Nós não sabemos o dia de amanhã, nem daqui 1 minuto, nem daqui 3 segundos, mas Deus sabe todas as coisas. Hoje é dia de tomar decisão em ser justo, porque o destino do ímpio é o inferno. Davi está dizendo isso. Davi está dizendo sobre nós ficarmos na retidão, na justiça. Mas pastor, eu sou justo, mesmo sendo pecador. Mesmo sendo pecador, você é justo, porque o justo Jesus morreu na cruz do Calvário. Você não é justo mesmo. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque é o super crente. Ninguém é salvo porque está quase criando asa e está subindo para o céu. Não, nós somos salvos pela misericórdia do Senhor. É a causa de nós não sermos consumidos vivos. Mas se você é justificado por Cristo, então você é justo. Se você é justo, Deus está contigo. Isso aconteceu, que Deus não desampara. E aconteceu que Deus é justo, comete justiça com Daniel. Daniel era justo. Daniel, ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. Diga: 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde. Esse era o horário que Daniel orava, virado para Jerusalém. As janelas eram abertas. Os seus inimigos queriam de todas as formas acabar com Daniel, porque as pessoas, elas têm invejas, porque Deus prospera o caminho do justo. Quer acabar com você, puxar o seu tapete, jogar na cova dos leões. E queriam fazer isso com Daniel, mas não tinha um jeito de pegar ele. Aí eles maquinaram algo contra ele. Talvez já fizeram isso com você. Talvez já maquinaram, reuniram para te destruir. Mas Deus está com o justo. Aleluia. Daniel não se importou. Quando ele viu que o decreto foi assinado, ele não temeu, porque aquele que é justo sabe quem está com ele. Ele dobrou o joelho 9 horas da manhã, e a turma sabia o horário que ele orava.
meio-dia, 3 horas, não parou de orar. E eles foram lá e pegaram Daniel orando. Que crime! Que crime ele estava cometendo, hein? Orando. Mas ele estava falando com quem pode todas as coisas. Diga a Deus, do nada. Ele fez tudo. Haja luz e houve luz. Estou falando do sol, que é muitas vezes maior que a terra. Haja luz e houve luz. Criou a lua, criou as estrelas, criou a terra, criou os animais, as espécies, coisas que você vê que você nunca viu ainda. Deus criou tudo. Todos os tipos de fruta. Do nada. A Bíblia diz que Ele traz à existência aquilo que não existe. Eu não estou falando de qualquer Deus, não. Estou falando de Deus lá, de madeira de gesso. Estou falando de Deus verdadeiro. Tem boca e fala, tem olho e vê, tem ouvido e ouve, tem mão e palpa, tem pés e anda. A Bíblia diz que as nuvens é a poeira dos seus pés. A Bíblia fala que da grandeza de Deus, Isaías 40, que Deus é tão grande que Ele mede o céu com palmo. Você já imaginou o tamanho do palmo de Deus? Diz que Deus é tão grande que Ele pega todo o pó da terra. Você já imaginou quanto pó existe na terra? Na sua casa você limpa um dia, no outro dia está cheio de pó. Deus pega todo o pó da terra em uma só medida. Deus é tão grande, a Bíblia diz, que Ele usa o céu como se fosse a cortina da sua casa. Você já imaginou o tamanho da casa de Deus? Diz que Deus é tão grande que Ele pega essa cortina e Ele entra debaixo e faz como se fosse uma tenda. Isaías 40, 22. Diz que Deus é tão grande que Ele se assenta no globo da terra e nos vê lá embaixo como se nós fôssemos gafanhotos. Esse Deus que está com você, esse Deus que está com os santos, esse Deus que está com o justo, é esse Deus que te livra de todo mal, esse Deus que está com as mãos estendidas sobre você, é esse Deus que colocou bênção sobre a sua cabeça. A Bíblia diz: bênção sobre a cabeça do justo. Existe. É motivo de você estar adorando a Deus aqui essa noite, porque Deus não desampara os seus. Pegou Daniel orando. Vamos acabar com a vida dele, vamos. E Deus, deixa comigo. Eu estou contigo, Daniel. Joga Daniel lá dentro da cova dos leões, leões famintos, leões ferozes. Eu, quando eu vou no zoológico, eu vejo o leão, eu dou graças a Deus pelo cadeado da jaula. A hora que ele vai, meu Deus, dá vontade de correr. Mas Daniel entrou naquela cova. Quando ele estava naquela cova, o Senhor estava com ele. Deus não foge na hora do nosso perigo, não nos deixa só. Aleluia. Deus não deixa você só. Pode estar tudo ruim, Deus está contigo. Pode estar tudo despedaçado, Deus está contigo. Pode estar tudo mal, Deus está contigo. Quando foi de manhã o rei, Daniel, porventura Deus a quem tu continuamente serve pôde te livrar da cova do leão? Aí Daniel disse: viva o Senhor para sempre, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo enviou o seu anjo, fechou a boca do leão, e eu estou vivo. Diga a Deus, por minha causa, envia anjo para fechar a boca do leão. Talvez já quiseram jogar você na cova dos leões, mas Deus estava lá. Talvez quiseram te matar, mas Deus estava lá. Quiseram te destruir, mas
Deus estava lá. Aleluia! Deus não desampara o seu. Eu me lembro do Salmo 23, versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você confia em Deus? Até que ponto? Até que ponto você confia em Deus? Até que ponto você tem fé? Porque tem gente, irmão, que lê o texto tudo errado. Se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, irmão, não está escrito isso na Bíblia. Você não acha, se alguém achar aí. Irmão, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai ser atropelado. Jesus sempre bateu em quem tinha fé pequena. Ele, se tiveres a fé como comparativo, está falando da sua essência. Quando você lê lá no Evangelho, diz que a semente é plantada e dá um arbusto, e as aves do céu faz ninho nela. Isso é, a fé é plantada, mas ela cresce. E a fé que você tem serve de descanso para os outros. Diga assim: Deus multiplica a minha fé. Você tem que ter a fé grande, irmão. Não é fé pequenininha não. Fé pequenininha não chega em lugar nenhum. Não passa ali da esquina, fé pequenininha. Mas Deus está aqui para acrescentar a sua fé. Eu me lembro do ano de 2009, que eu fiquei doente. Eu comecei a ter algumas tremedeiras no corpo, eu ficava preocupado, parecia que eu ia morrer. Eu não vou contar os pormenores porque é muito longo o testemunho. Mas eu chamei um diácono, isso foi nos Estados Unidos, eu era pastor lá. E ele me levou no hospital Stony Brook, uma universidade. Eu cheguei lá, mas todo debilitado emocionalmente. Eu estava trabalhando muito, dormia pouco. Eu tenho uma mente prodigiosa, eu lembro de muita coisa, eu gravo muita coisa. Se eu ler um texto, eu gravo ele todo. Mas eu tinha esquecido tudo. Não lembrava mais de senha, estava esgotado. Esgotamento físico e mental. Eu estava com um problema também no estômago, chamado H. pylori. E eu estava tomando 1000 miligramas de antibiótico pela manhã, 1000 à noite. Aquilo, quando entrou no meu corpo, foi suficiente para me deixar em colapso nervoso. O meu corpo batia assim na cama à noite, pulava. Não tinha nada que parasse. Eu achei que eu iria morrer. O diácono me levou pela manhã no hospital. Fui lá no atendimento, pronto atendimento. Fizeram ali as anotações, pressão alta, tudo descompassado. Veio uma doutora e a única coisa que eu achava que eu tinha era câncer no estômago. E minha parte emocional estava toda debilitada. Ali eles ficaram, já disseram para o diácono, disse para que ele vai ficar aqui. Aí eu fiquei naquele hospital. Fui lá para o 10º andar, mas não tinha nada assim de aparelho, era só medicamento. Usava um avental nos 2 primeiros dias para saber realmente quem estava de princípio ali naquela ala. E fizeram uma junta de médicos e em 2 dias me chamaram para conversar. Tinham vários médicos. E aí eles falaram para mim, perguntaram por que eu estava lá. Eu lembrava de algumas coisas, né? Teve alguém que me perseguiu também. Mas Deus está com os seus. E por baixo assim da mesa, minhas pernas batiam uma na outra, o meu estado nervoso estava todo abalado. Eu vi no final uma frase daquele doutor, e eu fiquei tão animado.
Ele falou: "We gonna fix your problem in 2 weeks." Nós vamos resolver o seu problema em 2 semanas. Eu falei: meu Deus, eu achei que ia morrer em 2 semanas, não é nada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mas eu ajoelhava para orar lá no quarto do hospital, a voz não saía, ficava aquilo entalado. Eu não conseguia ler a Bíblia porque não dava para focar, não, embaralhava tudo, é uma coisa inexplicável. Vi umas moças lá me chamar para ir ouvir música lá, que eles tocavam lá no teclado, para ser alguma coisa que melhorasse o estado emocional, uma terapia. E eu ficava lá, algumas pessoas iam me visitar e falavam comigo, e era pastor da igreja. E eu ficava perguntando para Deus por que eu estava, sendo que eu era missionário, estava ali trabalhando. Aí foi o pastor me visitar e disse: pastor, não diga por quê, diga para quê. Não é o que os outros dizem, é aquilo que você vive. Porque o que os outros dizem é a experiência deles, mas você precisa ter a sua experiência com Deus. Isso fala mais alto. 7 dias tomando um remédio chamado Zoloft, e aquilo me fazia ficar meio, sabe, pareciam umas imagens do Walt Disney. Eu parei de tomar no 7º dia. Me dava ruim de comer, eu tinha que empurrar comida para dentro por causa do estômago. E o doutor entrou com a equipe dele, o doutor William, no quarto. Toda vez ele perguntava, ouve vozes, né? Vê objeto. E entrou o chefão lá e ficou lá no canto. Aí eu falei assim: ó, essa manhã eu não tomei o remédio. Pô, por quê? Falei: porque isso aí está me deixando meio maluco, né? Aí o chefão lá falou: não precisa tomar mais não. Eu miro lá para fora e eu ninguém entendo. Porta fechada, eu vou escutar o que eles estão falando. Daí eles falaram assim: esse caso é um caso especial. Aí reuniram e me deram outro remédio. Eu comecei a tomar esse remédio e comecei a melhorar. Mas ali dentro daquele quarto eu sempre orava ao Senhor, porque eu dormia 2 horas por noite tomando o remédio de deitar elefante. Eu não dormia. Eu achava que eles estavam me enganando, dando um paliativo lá, uma farinha. Eu ia lá no posto das enfermeiras, eu falava: eu preciso tomar medicação. Não, você não pode, você já tomou. O doutor entrava, eu falava: doutor, me dá um remédio para dormir, senão eu vou morrer. Ele falou: não, só à noite. Talvez você já passou pelo vale da sombra da morte. Talvez você já teve uma situação não igual, mas semelhante, parecida. Já esteve talvez muito doente, muita luta, parece que você vai morrer, vai ser destruído. Vem aquele vento assim assolopando, passando por tudo. Mas chega um momento que Deus trata na sua vida, na sua história. Aleluia! É quando Ele te levanta com força, te coloca de pé. Eu fui melhorando, e quando foi passado alguns dias, o médico até liberou para ir no culto, mas eu preferi ficar mais uns dias ali me tratando. Com 16 dias eu fui para minha casa, ainda tomando medicamento, mas Deus me deu uma nova vida, porque para mim eu ia morrer, mas Deus disse: não chegou a hora. Talvez você já pensou a mesma coisa, ou às vezes você até já pediu para Deus tirar a tua vida, mas Deus sabe de todas as coisas, diz: olha, eu estou contigo, 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 não importa a situação, eu estou contigo. Creia que Deus está contigo. Deus estava com José, foi vendido pelos seus irmãos para ser destruído. Deus estava com José.
foi colocado na casa de Potifar. A mulher o acusou injustamente, mas Deus é justo. Deus era com José. Ele chegou no carcereiro olhou para ele e viu que Deus era com ele. E disse: está aqui as chaves do cárcere. Tudo que você quiser fazer aqui, pode fazer, porque Deus era com José. O mordomo lá, o copeiro mor, que colocava o vinho na taça do rei, por 2 anos se esqueceu de José. Mas Deus nunca se esqueceu de José. Deus não se esqueceu de você. Muitas vezes você pensa: Deus esqueceu de mim. Deus está dizendo: não esqueci de você. O Perumó disse: hoje me lembro dos meus pecados. O hebreu que falou tudo quanto eu tinha sonhado, conforme ele falou, aconteceu. O padeiro mor comigo, traga ele para cá. Foi lá e revelou o sonho, e foi colocado como o líder do Egito, o governador do Egito. Vou profetizar agora: vai acontecer com você, vai chegar a sua hora. Levante a sua mão. Vai chegar a sua hora. Deus é contigo. Oh, me cala, mas cheia, anda. Deus é contigo. Eu me lembro do moço que lá no Egito, um país muçulmano, e o evangelho não se pode propagar nem pregar, porque o país é muçulmano. O jovem ouviu a mensagem por uma pessoa em particular, e ele resolveu entregar a sua vida a Cristo, mesmo sabendo que ele estava correndo um grande perigo de ser morto, até pela sua família. Passou-se um tempo, havia supervisores de quarteirões, e aqueles supervisores seguiram aquele moço e foram até a uma igreja subterrânea, e lá viram que aquele moço estava cultuando ao Deus que pode todas as coisas. Foram até seus pais e disseram: olha, o vosso filho está indo contra a nossa religião, ele é digno de morte. Ele está indo lá naquele lugar cultuar um Deus que nós não cultuamos. Seus pais com dor no coração, sabia que só existia uma forma de punição para o seu filho: era matá-lo. Passou-se 2 anos, aquele moço ia descer as águas batismais, e ele está no culto, e de repente o pastor olha para ele e diz: você quer realmente descer as águas batismais? Disse: sim. Você quer reconhecer que Jesus é o Salvador da sua vida? Sim. E quando é para ele ser batizado, quem entra naquele lugar? Os seus pais. Eles achavam que os seus pais não sabiam. Todo mundo fica perplexo. E os seus pais se aproximam, e o pastor dirige a palavra aos seus pais e diz: o que vocês vieram fazer aqui? E eles disseram: nós viemos ver aonde o nosso filho está vindo. Nós descobrimos que ele está cultuando ao seu Deus, e nós viemos saber que Deus é esse. E o pastor ficou curioso e disse: por quê? Eles falaram: desde que nós descobrimos que o nosso filho tinha aceitado Jesus como Salvador, nós estamos envenenando ele e colocando veneno na sua comida. E cada dia que passa, que nós achamos que ele vai morrer, ele está cada vez melhor. Seu semblante está melhor. E nós não entendemos o porquê
que ele ainda não morreu. Então, como ele não morreu, e esse Deus que ele fala que é bom, que vocês falam, nós queremos também aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Deus não desampara os seus. Quando o mundo nos esquece, Deus ainda estará segurando forte as nossas mãos. Vamos colocar em pé, irmãos?